apresentação do nosso trabalho no primeiro Congresso Nacional da Educação. O nosso tema foi uma investigação no ensino de física, uso da modelagem e simulação computacional. Isso é fruto da nossa pesquisa realizada no mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPB, cuja minha orientadora é a professora doutora Morgana Lígia. Então vamos mostrar um pouco dessa nossa caminhada no mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Então, o que nos motivou para realizar o estudo relativo à simulação e modelagem computacional para o ensino de física foram diversos fatores. Um deles, como de conhecimento de todos, a disciplina física ela é considerada pelos alunos como uma das disciplinas mais difíceis no ensino médio, na educação básica. A gente verifica em trabalhos lidos, em artigos científicos, que muitos alunos acham a física difícil, e um dos fatores é que os professores geralmente eles focalizam muito o seu ensino nas fórmulas e não conseguem contextualizar a física no dia a dia do aluno. E aquela apresentação estática utilizando quadro, giz, ou hoje em dia o quadro e o pincel, mas os alunos não conseguem compreender a abstração feita pelo professor no quadro. Sabemos também que os parâmetros curriculares nacionais, eles solicitam nas suas diretrizes que o ensino de física tenha um novo sentido. E esse sentido deve levar em consideração a formação do cidadão, principalmente o cidadão contemporâneo, aquele com habilidade e competência para se adaptar às novas tecnologias. E para isso o professor também tem que adaptar as suas metodologias de ensino para poder chegar nesse ponto em formar um cidadão contemporâneo. Dentre as tecnologias de informação e comunicação, existe um oceano de possibilidades. Então, essa imagem aí representa diversas TICs, só que dentro dessa enorme possibilidade, de TIC, nós escolhemos a utilização do computador. Por que o computador? Porque a maioria das escolas já possuem sala de informática com computadores. Então, é uma TIC compatível das escolas públicas que pode ser utilizado pelos professores e pelos alunos. Agora, o computador ele tem duas faces de uso. Uma dessas faces, que é a mais disseminada, é a máquina como uma máquina de fornecer informação. Então, hoje em dia, muita gente entra na internet utilizando o computador ou mesmo um smartphone, um tablet, mas o objetivo principal é adquirir informação. Então, existe essa face da máquina de fornecer informação. E essa é uma das faces mais utilizadas no ensino e na aprendizagem. Só que a nossa proposta é fazer com que o computador ele se torne uma ferramenta para auxiliar a construção de conhecimento. Então, essa ferramenta no auxílio da construção de conhecimento já é um pouco menos utilizado dessa maneira. E a nossa proposta é exatamente fazer uma pesquisa sobre como a gente pode fazer o computador ajudar a construção do conhecimento, não apenas fornecendo informações. E a nossa questão de pesquisa é como a modelagem e simulação computacional influenciam o ensino da energia mecânica no ensino médio.
à luz da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Então, escolhemos o conteúdo energia mecânica por se tratar de um conteúdo bastante contemporâneo e é bastante também cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, e traz uma problemática também da energia como um todo, né? Hoje em dia vivemos num mundo que a cada dia o consumo de energia aumenta, e isso é importante a gente discutir em sala de aula através da energia mecânica, um dos tipos de energia. Então, o nosso mestrado é um mestrado profissional, e o mestrado profissional ele tem um dos objetivos a produção de um material didático, de um produto. No nosso caso, nós desenvolvemos um guia para o aluno. Esse guia contém as atividades, uma orientação para cada atividade, com algumas questões ao final de cada atividade para o aluno refletir depois da atividade. Temos um guia do professor. Esse guia do professor tem todas as orientações do professor com os objetivos de cada atividade, e também criamos alguns modelos matemáticos para representar as simulações. Tudo isso considerando a aprendizagem significativa do Ausubel, que considera o conhecimento prévio dos alunos um fator muito importante, que a partir desses conhecimentos podemos construir novos conhecimentos. Utilizamos organizadores avançados para a apresentação dos conteúdos, e também consideramos os fatores que influenciam a aprendizagem, fatores esses cognitivos, afetivos e sociais. O software que nós utilizamos foi o software chamado Modelos, software desenvolvido pelo professor Vitor Teodoro. Foi o fruto da tese de doutorado dele lá em Portugal. E o Modelos é uma ferramenta cognitiva que serve para auxiliar a internalização de conhecimento simbólico, preferencialmente em contexto de atividades de grupo e de classe, em que a discussão, a conjectura e o teste de ideias são atividades dominantes. Então, o Modelos tem essa vantagem de se trabalhar em grupo e também promover uma discussão e a discussão de ideias. Então, o Modelos é um software que você pode baixar gratuitamente, fazendo um cadastro no site do professor Vitor Teodoro. Também está disponível no meu blog, que mais adiante eu vou apresentar a vocês. E é um software de programação que você não precisa ter conhecimentos de programação. Então, qualquer professor, aluno consegue criar o seu modelo matemático e sua simulação. A metodologia da nossa pesquisa foi a metodologia do estudo de caso, porque, segundo o IN, consideramos que seja uma investigação empírica, investigando um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real. Então, nosso objetivo é exatamente fazer esse estudo de caso, por se tratar de um conteúdo contemporâneo. Apesar de já há mais de 50 anos o uso do computador para o ensino está sendo aplicado, né? Mas ainda observamos muita resistência, e na prática poucas escolas e poucos professores utilizam de fato. Para nos ajudar na coleta de dados, nós utilizamos a observação participante, onde eu participei junto com a professora da disciplina na escola que escolhemos para fazer a pesquisa. Durante essas observações, eu registrava tudo em um diário de pesquisa. Utilizamos também as respostas dos questionários ao final de cada atividade. Uma entrevista semi-estruturada foi realizada ao final de todas as atividades, onde selecionamos 9 alunos e fizemos algumas questões sobre o uso do computador, o uso do software e qual a impressão que eles ficaram
em relação a essas atividades e qual a opinião deles sobre essa metodologia. Além disso, utilizamos também a pesquisa documental, que foram as médias deles durante os 4 bimestres. A nossa pesquisa foi realizada no 4º bimestre e para a gente poder verificar o rendimento dele escolar. Tudo isso foi as aulas, boa parte das aulas foram gravadas em vídeo e áudio. As entrevistas também. Os participantes da nossa pesquisa foi uma turma do primeiro ano do ensino médio. Essa turma tinha 31 alunos e a idade média dessa turma foi de 15,5, onde variava de 14 a 17 anos. Escolhemos uma escola da periferia da cidade de João Pessoa. A estrutura dessa escola contém 8 salas de aula e funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E selecionamos uma turma do primeiro ano do turno matutino. Essa escola também possui uma sala de informática que na época que eu apliquei a pesquisa estavam com 17 computadores em funcionamento. O tempo total que utilizamos essa coleta de dados, né, essa observação participante, foram de 8 horas aulas. No primeiro encontro, realizamos um teste para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao conteúdo que estávamos propostos a trabalhar, a energia mecânica. No segundo encontro, utilizamos organizadores avançados para introduzir o conteúdo. Então, fizemos a utilização de um texto, onde realizamos um estudo dirigido. Esse texto falava sobre a energia mecânica e outros tipos de energia. No final, apresentamos um mapa conceitual sobre energia mecânica. No terceiro encontro, apresentamos o software, modelos, mostramos através de um data show as principais funções, os principais comandos e tiramos todas as dúvidas dos alunos em relação ao software, que não é, como eu disse anteriormente, ele não é muito difícil de ser manuseado. Encontramos uma dificuldade porque a sala de informática da escola, todos os computadores, eles possuem o sistema operacional Linux. Então, de início, tivemos um trabalho maior para poder instalar e utilizar esse software, tendo em vista que ele não foi produzido para ser utilizado no Linux, mas conseguimos, depois de muito esforço, fazer com que ele rodasse no Linux também. No nosso blog também tem todo o passo a passo para os outros professores de física, se quiserem utilizarem também, instalar nas suas escolas, como instalar esse software no Linux. Chamando a atenção também que o Modelos, eu falei que ele pode ser utilizado no ensino de física, mas também pode ser usado no ensino de matemática e de química. Do 4º ao 8º encontro, utilizamos o software na sala de informática, onde todos os alunos participaram em conjunto, sendo em média 2 alunos por computador, e cada encontro tinha uma proposta com um objetivo e onde a gente foi fazendo as nossas observações, analisando o comportamento, a participação e o relacionamento também entre aluno-aluno e aluno-professora. Alguns resultados, o que nos chamou a atenção bastante foi uma frase da professora, onde ela disse: "Fiquei surpreendida com a participação dos alunos". Então, ela comentou isso, pois ela achava que os alunos não iam aderir a essa proposta de usar o computador, né? Devido à experiência dela com essa turma em sala de aula. Então, eram os alunos um pouco apáticos, não participavam das suas aulas e estavam mais distraídos com outras coisas e não com a aula em si. Alguns alunos também, a gente está retratando aqui algumas frases deles,
O aluno 1 disse: quando tem a simulação fica melhor da gente entender. Então a gente observa aí nessa primeira frase, né, que a simulação do fenômeno físico para esse aluno, né, com certeza ajudou o entendimento dele. O aluno 2, assim é mais fácil de entender o que ela, a professora, ensina. Então a gente também observa aí que foi uma parceria, né? A professora ensinou em sala de aula e quando ela utilizou o software, o Modelos, conseguiu compreender melhor e entender o que a professora tinha ensinado em sala de aula. O aluno 3, aqui a pessoa vai praticando, na sala não. Quem responde é a professora. Então aqui também um depoimento do aluno, onde ele coloca a questão da prática, né, de ele poder manusear o software e assim praticando e aprendendo. O aluno 4 também reforça isso, dizendo que aqui o aluno vai testando para ver se ele está aprendendo ou não, que é outra vantagem do Modelos, que você consegue realizar diversos testes, né? Consegue explorar o modelo e criar modelo. Então, nosso objetivo inicial foi que os alunos explorassem o modelo e todos conseguiram explorar e realizar os testes em cada fenômeno físico proposto. O aluno 5 disse: aqui eu estou aprendendo alguma coisa, lá na sala eu não aprendo não. Então também vem reforçar que o uso do software Modelos ele ajuda bastante na aprendizagem. Algumas discussões, observamos, né, a participação dos alunos nas atividades. Essas atividades eles aderiram bastante, eles perguntavam, questionavam, faziam os testes e no final todos a gente observou, né, observamos nas aulas de informática que realmente aconteceu uma melhora significativa da participação dos alunos em sala de aula. Também ocorreu uma melhor interação entre os alunos, onde eles conseguiam, quando um tinha dúvida, o outro que tinha entendido melhor ia lá ensinando e falando com a linguagem mais própria para o aluno, e um ajudou o outro. Então observamos essa interação aluno-aluno e também aluno-professora. Então os alunos chamavam a professora, perguntavam, estavam sempre perguntando, e a professora também se interessou pelo programa. Ela nunca tinha trabalhado esse software e ela se mostrou bastante interessada e rapidamente aprendeu também a utilizar o programa para poder tirar as dúvidas dos alunos. E com tudo isso a gente observou uma motivação maior para aprender, né? Então, só nesse terceiro item, a motivação, né? Só em ter aumentado a motivação, a gente já acredita, né, que o software ele possibilita, ele pode ser direcionado além da aprendizagem, do ensino, também como uma fonte de motivação, algo diferente, algo que sai do cotidiano da sala de aula, levado para a sala de informática, que ajuda a motivar mais a aprendizagem. E no final, na avaliação que a professora aplicou em sala de aula, avaliação do conteúdo, pelos resultados obtidos, também consideramos satisfatório que a grande maioria se saiu bem nas avaliações, conforme os resultados que encontramos na caderneta da professora. Então a conclusão que a gente tira da nossa pesquisa é que, considerando a aprendizagem significativa de Ausubel, um dos pontos que ele fala no seu livro é a questão da motivação. Se o aluno não está motivado, se o aluno não quer aprender e não tem motivação, a aprendizagem se torna mais difícil ou praticamente impossível. Então, primeiro, o aluno tem que querer aprender. E segundo, ele tem que ter uma motivação. Se o aluno não quer aprender, mas o professor ou a metodologia, né, de ensino possibilita essa motivação, ele vai se mergulhar nessa motivação e vai querer aprender
devido à motivação dele e dos colegas. E essa interação em grupo é importante, porque um vai motivando o outro. E as simulações de modelagem, a gente observou que ajuda também a aprendizagem, porque o aluno consegue interagir realizar as simulações físicas e observar de fato o que ocorre com as grandezas físicas utilizando o computador. Esse nosso trabalho foi apresentado na revista Compartilhando Saberes, a revista publicada pelo governo do estado da Paraíba, e o título do nosso trabalho foi O Computador e o Ensino de Física, Simulação e Modelagem Computacional. Também foi um artigo em parceria com a minha professora orientadora Morgana Lígia. Aqui temos um pouco das nossas referências desse trabalho, né? E agradeço a todos que ouviram pacientemente até o momento. Eu vou mostrar aqui o blog que utilizo. Então, nesse blog temos como instalar o Modelos. Esse blog você vai ser direcionado para outro site. Nesse site temos aqui o guia do professor, a instalação do Modelos, as atividades que utilizamos na nossa pesquisa e o manual do Modelos. Então, clicando aqui em instalação do Modelos, você tem a opção de instalar no Windows. Então, só baixar o instalador. E no Linux, além do instalador, você tem que baixar essa versão atualizada do Java para o Linux educacional e seguir essas orientações que também estão lá no nosso blog. Então, lá no nosso blog, você clicando aqui em Modelos Wine, vai ter a descrição detalhada de como instalar o Modelos 4.0 no Linux Educacional 3.0. Então, agradeço a todos e caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo e-mail humberto.ufpb@gmail.com.